E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas pra contar. E aí, galera, depois dessa entrada sinistra aqui, né? Uma citação. E aí, tudo bem? Sou o professor Roberto Carlos. Estou aqui para mais uma aula de história, né? Vamos de história. Última aula, né? Tivemos aquela aula sobre neocolonização da Ásia. Traremos agora processo de neocolonialismo na África, né? A África tem umas... Nesse período, pena que o momento é tão curto, né? As aulas... Não um momento que é curto, é que a história é muito vasta, né? Muito ampla, principalmente nesse período aqui, mas então tentaremos, né? O que a gente pode fazer aqui, o que nós temos de tópicos sobre o neocolonialismo na África. Assim como na Ásia, assim como no processo de neocolonialismo africano, ou asiático, perdão, ligeira confusão, o pressuposto, né, para esse processo de colonização aí empreendido por parte de países europeus é o crescimento da indústria, né, no contexto europeu. Então, crescimento da indústria sugere o que, então? Que a necessidade de expansão, né, dos seus mercados, a necessidade de expandir os seus mercados, de obter matéria-prima. Nesse caso específico aí da África, aí tem essa característica da mão de obra barata, né, e muita matéria-prima, né. Então, acredita-se que esses países foram os países europeus com maior intensidade, né, agiram com maior intensidade no que diz respeito à colonização da África, né. Bem, porque levando em consideração esse fator também um fator agravante, né, que é a mão de obra, né, na época ainda já constituída, vinha assim do processo, né, de escravidão, né, então mão de obra das mais baratas, né. Então os territórios africanos, né, e asiáticos, né, sempre trazendo essa comparação aqui, com o asiático, tinham governos extremamente frágeis, né, então muito propensos, né, suscetíveis à dominação europeia, né. Então tenderiam tranquilamente a essas demandas dos países europeus, né, na condição de mercado, na condição de mão de obra barata e também nessa facilidade que se teria em explorar a matéria-prima e encontrar pouca resistência. Bem, vejamos se isso aconteceu, como isso aconteceu de fato, né? Então, percebe-se essa dominação, então, de caráter político, né, econômico, principalmente, e cultural, né? Porque a partir do momento em que há essa dominação, né, a cultura vai se modificando, uma cultura vai se sobrepondo, enfim, algumas se mantêm, e esses aspectos, né, do neocolonialismo que devem ser sempre trazidos, sempre lembrados por nós, lembrados por vocês, né, o que motiva, né, então, eu acho muito pertinente, né, o que motivou, então, o crescimento da indústria, né, na Europa. Isso em função do quê, pessoal? Em função da Revolução Industrial, logicamente, né? E aí, crescimento da indústria na Europa a partir da Revolução Industrial, isso gera o quê? A necessidade de novos mercados, de novas matérias-primas, né? De territórios para explorar e de força de trabalho, também conhecida como mão de obra. Agora, no que diz respeito à África, né, traremos essa aula enxutíssima, né, uma aula para que a gente possa contemplar, então, a ideia do neocolonialismo.
Bem, Conferência de Berlim, né? Vamos entender o que foi essa conferência, né? Processo de colonização para evitar certos conflitos, né? Entre países europeus, né? Esse país, não, esse território aqui é meu, não, eu vim primeiro, não. Então vamos criar uma conferência para decidir os rumos, né? Que iremos tomar, os territórios que iremos dominar. A partir da conferência, né, determinaria-se os territórios, a quem caberiam os territórios dominados, né? Então, Conferência de Berlim, em 1885. Então, as fronteiras, né, africanas foram reorganizadas, né, a partir dessa conferência. Bem, fronteiras reorganizadas, bem, vai trazer alguns problemas que a gente vai entender daqui a pouco. Então, o território é dividido em áreas de influência, né? Influência e exploração. Influência no sentido de dominação política, né? Cultural, e exploração, óbvio, né? Para obtenção da matéria-prima. Então, nesse processo, né, de partilha, que durou alguns anos, países como a Inglaterra, vamos ver quem ocupou então. Quem ocupou esse território? França, Itália, entre outros, né? E aí, então houve essa partilha, né? Bem, como eu disse, né? Essa reorganização do território trouxe alguns problemas, que é a divisão étnica, ou seja, quando reorganizaram esse mapa, não foi desconsiderado totalmente, né, algumas questões, né, que diz respeito a rios, alguns territórios, né, a divisão étnica, ou seja, de povos diferentes, né, que ocupavam determinados territórios. Isso daí começa a gerar então alguns conflitos internos, né, entre essas etnias, né? Não aprofundaremos que isso é assunto para mais umas 10 aulas, né? Todos aqueles conflitos daqueles grupos étnicos africanos. Então isso não foi levado em conta na Conferência de Berlim. Bem, então, Conferência de Berlim igual a reorganização do território. Reorganização territorial entre países europeus, né? Ou seja, de forma arbitrária, né? Podemos dizer, ou seja, a África, terra de ninguém, né? Com governos frágeis igual a terra de ninguém. Comentário que eu não poderia deixar de fazer, beleza? Seguindo essa linha, nós temos de fatores, né? Fatores que acabam determinando, né, esse processo de neocolonialismo. E fatores que esse processo, essa partilha acabam gerando, né? 1885, né, a partilha, a relação desse processo de colonização com a Guerra Mundial, é importante a gente ter isso em mente, até como quando a gente traz a aula sobre a Primeira Guerra, a gente traz os antecedentes, né, mas é importante estar conectando esses conteúdos, né, para que a gente possa ter isso de forma linear, né, no nosso pensamento. Então, essa divisão, né, leva então a uma divisão, né, uma tensão entre essas potências, né, já que algumas potências ficam com o território e cria-se, né, aquele momento de quem pode, né, atuar sobre determinado território. A divisão foi realmente justa, foi igual, então a gente tem então
o neocolonialismo como de novo essa palavra aqui, um ponto de partida, né? Um dos vetores da Primeira Guerra Mundial foi essa partilha aí. Então esse momento aqui só para a gente poder criar uma conexão aqui. Bem, eu trago aqui o dividir para dominar, é justamente partindo do princípio em que o processo, né, a artimanha utilizada para dominar alguns territórios, vinham então daquele aproveitamento de você não precisar se envolver em nenhum conflito para poder controlar, para poder combater, tomar território à força. Usava-se na África já, né, algumas inimizades já existentes em algumas tribos, né, ou grupos étnicos. Caso elas já não se fizessem presente, elas não existissem, haveria que se criar, então, algum motivo, alguma tensão, né? Então, os europeus normalmente escolhiam um lado, né, que lhes era mais conveniente para que eles pudessem apoiar nessa empreitada, né, de dominação aí. Então, esses grupos apoiados por determinados países europeus, a eles, né, eram fornecidas armas para que estes subjugassem, controlassem os rivais. Esse então era um mecanismo usado, uma artimanha, né, na verdade, usado pelos europeus para controlar os territórios. Então essas tensões, algumas tensões que já não existiam naquele momento, algumas foram criadas, né, e mantidas até a atualidade, né, no continente africano. Então algumas etnias com práticas muito severas, né, muito cruéis, eu diria, né, coisas que não existia naquele momento da colonização. Então vejam vocês a atuação, né, da Europa no que diz respeito aos conflitos existentes na África, né? Alguns, sim, se mantêm até hoje. Então, essa aula para a gente entender, eu diria, o outro lado, né, da colonização. Também, né, mesmo contemplando o essencial aqui, então a gente não podemos perder isso de vista, né? Então, um dos exemplos, né, eu já mencionarei, eu farei uma alusão aqui à cinematográfica, né? Nós temos os Tutsis versus os Hutus. Então, esses Tutsis aqui, né, que eram tribos, né? Esses Tutsis, né, escolhidos então pelos europeus, né? A eles foram dadas as armas, né? Enquanto isso, os Hutus eram a tribo eram os adversários, né, dos Tutsis. Então nesse apoio aí foi um período em que, né, de extrema violência, né? Isso em Ruanda, né? Aí vejam vocês uma referência cinematográfica aqui, assistam Hotel Ruanda, um filme fantástico, né? Me foge agora o nome do ator, lembrarei em algum momento desse. Não vou perder, eu não vou ficar aqui tentando lembrar, porque senão a sala cabe e a gente não contempla. Beleza. Hotel Ruanda, não percam. Então, é uma relação, né, atuação da Europa sobre esses conflitos ali, e incitando, né, e conflitos que foram mantidos ali por muito tempo. Em 94, né, é que eclode, né, realmente esse conflito, que inspira também, né, o filme Hotel Ruanda, quando esses Hutus se rebelam, né, contra já um domínio ali europeu, e há uma série de mortes, e muitas pessoas morrem naquela guerra civil, né? Então,
Essa é uma das marcas também da expansão imperialista, né? Aspectos aqui também do jamais alguns detalhes, né, sobre essa partilha colonial, né? Só para a gente elencar alguns países, né, e sua atuação ali, né, sobre esses territórios. Nós temos aqui algumas datas, né, associadas a alguns feitos, né. Em 1830, França, né, avança. A França, né, dá aquele passo, né, para poder conquistar alguns territórios, entre eles a Argélia, né, alguns conflitos, aí já conflitos mais ríspidos, né, que há um combate mesmo, e partir que há a atuação dos exércitos, né, e outra data importante também, 1876, a Bélgica também lança sua investida. A Bélgica tem um capítulo muito lamentável nessa história, né? A partir de um desses seus representantes, né? Isso traremos isso em algum momento, um dado histórico que muita gente desconhece, né? Sobre o processo de ocupação da África feito pela Bélgica, uma quantidade de mortes expressiva, né? Muito expressiva, né? Em comparação assim até com os grandes genocídios da história, né? Mas aguardem, traremos uma abordagem sobre esse processo aí também. Mas, dando sequência, então, no caso da França aqui, a França, vamos enumerar algumas conquistas da França. A França consegue, então, conquistar Argélia, Tunísia, Madagascar, entre outros, né? No caso da Inglaterra, a Inglaterra tem, né, no seu currículo, né, conseguiu anexar Nigéria, né, naquele período, né? E tem toda a influência Serra Leoa. São países, né, são territórios que vão sofrendo toda aquela influência, então, processo de aculturação, né, da introdução de uma nova cultura, né? Então, nesse contexto, a Alemanha entra, né, de forma tardia, né, nessa corrida e consegue Camarões, né, e parte algumas regiões, né, sudoeste, África Oriental. Enquanto isso, a Itália, né, acaba conseguindo anexar, né, ou seja, Líbia, Somália, são os principais países, né? Então, nesse esquema aqui, só para a gente enumerar os feitos, né, as conquistas desses países no continente africano. Nós temos, então, essa conferência de Berlim, então, que é um marco, né, para essa colonização por parte da Europa, né, no território africano. Então, é o momento em que se configura aquela que foi conhecida como corrida colonialista, né? Nós tínhamos a corrida armamentista em dados momentos da história, essa foi a corrida colonialista. Então, a finalidade, né, dessa conferência era estabelecer algumas regras, né, para a partilha da África, né? Mais uma vez repetindo, né, de uma arbitrariedade enorme, né? Já que essa corrida colonial teve efeitos devastadores, né? Inúmeros atritos entre esses países colonizados, né? Então,
trazendo, né, esse desequilíbrio nessa partilha, né? Alguns países não ficam devidamente satisfeitos, né, com o resultado dessa partilha, e aí nós temos, né, esse período aqui, o neocolonialismo, como ponto de partida, né, como um grande causador, um vetor, né, para aquela que viria a ser a Primeira Guerra Mundial. Beleza, galera? Então, atentos, né, a esses aspectos todos aí, né? Neocolonialismo na África, países, né, que atuaram, e um momento emblemático, né? Ao se pensar em neocolonialismo na África, essencialmente lembraremos da Conferência de Berlim, conferência realizada para definir os territórios a partir dos territórios dominados, então, países europeus. Beleza? Mais uma vez, né, obrigado, conto com vocês na próxima aula. Até a próxima, grande abraço, gente. Vamos lá, concentração, vamos lá, vamos com todo o gás possível, né, com toda a vontade. E o objetivo é sempre... Precisamos ter como objetivo, vocês precisam, então, essa compreensão, né, da história de forma linear, né? Não se pode isolar fatos na história. Então, vocês precisam... Vamos tentando, né, aperfeiçoar a nossa capacidade de conectar os fatos. Aí na hora da prova as coisas vêm muito mais facilmente, beleza? Grande abraço aí. Valeu, galera.